Caso os alunos que não puderem participar, já está gravando, tá, gente? Caso o aluno que não puder participar, ele pode assistir a aula por meio da gravação, tá bom? Conforme foi estabelecido, perdão, pela sede, nós temos que retomar um pouco do conteúdo do ano passado. Mas não é só retomar por retomar, você tem que retomar fazendo uma inter-relação com o conteúdo desse ano. Se ficar um pouco confuso, vocês falem para mim, tá bom? Porque se ficar um pouco confuso, vocês levantam a mão. Tem esse sinal aqui de levantar a mão, que vocês podem levantar a mão. Eu sei que a disciplina de Sociologia é uma aula só, tá bom? Não é uma disciplina difícil, vou ser bem sincero. Vocês já estão no último ano do ensino médio, ninguém vai querer fazer o terceiro ano duas vezes, né? Porque a pandemia vai acabar e vocês vão poder, com o diploma de vocês, fazer um curso, fazer uma faculdade, seguir a vida de vocês aí. É muito importante ter, o ensino médio, né? Tá bom, gente? Eu vou começar a explicação. À medida que for chegando alguém, depois que eu terminar a explicação, eu anoto o ponto da pessoa, tá? Não vamos ter uma conversa final aí depois da explicação. E também eu vou expor o conteúdo no slide, esse slide aqui que eu vou projetar para vocês. Espero que vocês estejam enxergando esse slide. Se não estiver enxergando, vocês me falem, tá bom? Se vocês estão enxergando, porque é importante. E eu vou deixar o slide junto com a explicação para vocês ali na página, na nossa sala de aula, no Google Sala de Aula. Tá bom, gente? Então, não tem segredo, a disciplina é tranquila, tá bom? E eu vou abordar, já começando a nossa aula, eu vou abordar basicamente dois conteúdos, tá? O primeiro é o do ano passado, que é a diferença entre Estado e governo, não é difícil. A diferença entre Estado e governo, eu vou passar um macete para vocês, que vocês não vão errar nunca essa diferença, sempre que for exigido de vocês. E vou falar sobre o sistema presidencialista, que é o nosso sistema de governo e que nós somos regidos pelo sistema presidencialista. Eu vou explicar um pouco para vocês o que é o presidencialismo, como ele funciona, quem é a figura central desse sistema de governo, dessa forma de governo, como que foi inventado. Primeiro, eu quero que você se atente à seguinte questão. Estado e governo não são a mesma coisa. Nós temos um histórico na América Latina de governos muito longos, muitos deles às vezes ditatoriais. Eu não sei se vocês sabem, nós aqui na América Latina tivemos pessoas que ficaram 35 anos como presidente. Outras 34, outras 27, outras 15, outras 16 anos. Então, chega um momento que a população já não consegue mais diferenciar o governante do Estado. Mas ele é a mesma coisa. Ele não é a mesma coisa. O Estado, ele é um conjunto de instituições permanentes. Sempre que você for falar Estado, você está se referindo a um conjunto de instituições permanentes, com um território definido e organização própria, com leis que, na maioria das vezes, é regido por uma Constituição. Por exemplo, o Brasil, ele é um Estado. Existe o Estado brasileiro, e com as suas instituições. Por exemplo, a instituição Presidência da República, uma instituição. Forças Armadas é uma instituição. Universidade é outra instituição. Escola é uma instituição. Quantos professores não passaram pela escola Floriana Lopes até hoje? E a escola segue ali, desde 1988. Há 33 anos tem a escola Floriana Lopes. Os professores vão, os alunos vão e a escola fica. E o governo já é diferente. O governo é um grupo de pessoas que administram temporariamente o Estado. A grande diferença, sacada, o pulo do gato, que eu quero que vocês gravem é o seguinte: Estado é permanente, governo é temporário. Então, se cair a questão e estiver falando de um conjunto de instituições permanentes, eu estou me referindo ao Estado. Se eu estiver falando a um grupo de pessoas que controlam ou que administram o Estado, eu estou falando de governo. O Brasil já teve inúmeros governos, inúmeros governantes, governos de diferentes perfis, mas o Estado brasileiro fica. Na próxima
slide, vocês estão vendo uma instituição do Estado, um prédio público. É o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, para quem não sabe, ele é onde o presidente da República despacha, faz reuniões, assina documentos, fica ali trabalhando até altas horas. É um palácio construído na Fundação de Brasília, muito bonito, inclusive, e que ele é considerado um patrimônio arquitetônico nacional. Palácio do Planalto. Palácio do Planalto é algo do Estado permanente. O governo é outra coisa. Governo é isso daqui. Conjunto de pessoas que administram temporariamente o Estado. No caso, peguei uma foto da posse do presidente Jair Bolsonaro. Você vê que entre os ministros tem alguns que já não estão mais aí, como Sérgio Moro, o Mandetta e até o Bebiano, por exemplo, que já nem está mais entre nós, já morreu. Ou seja, isso daqui é permanente e isso daqui é temporário. Governo é algo temporário, é algo que não fica ao longo da nossa história, ou seja, algo que vai se dissipando ao longo da nossa história. Ou seja, sempre que você se referir a Estado, é permanente. A governo é temporário. As pessoas são temporárias. Nós temos um período que nós ficamos nas instituições. O professor, por exemplo, ele se aposenta na instituição e a escola fica. Já imaginou se a escola acabasse quando um professor se aposentasse? Ou quando um professor ele não aguentasse mais trabalhar? Não ia dar certo, na verdade. Então, nós precisamos ter essa diferenciação entre governo e entre Estado. No tocante ao Estado, olha, gente, isso daqui é muito importante, pode e vai com certeza cair nas nossas avaliações. Por exemplo, diferentes concepções sobre o Estado. O que os pensadores ao longo da história da humanidade, eles pensaram o Estado? Óbvio que há um consenso de que o Estado ele é um conjunto de instituições permanentes. Eu acredito que todos esses três pensadores, o Karl Marx, o Friedrich Engels e o Max Weber, eles concordam que o Estado é um conjunto de instituições permanentes. Entretanto, eles moldam a sua concepção sobre o Estado com base num raciocínio distinto. Nós vamos ver cada um deles e eu vou explicar. Por exemplo, o Karl Marx, que era um pensador alemão, muito ligado à tese do Estado como um comitê para gerir os assuntos da classe dominante. Por exemplo, ele vai dizer que o Estado é um poder organizado de uma classe social, que é a classe dominante, para manter a propriedade dos meios de produção. O que o Marx vai dizer? O Marx vai dizer que a função do Estado ela é manter os ricos no poder e manter a classe trabalhadora subjugada, a classe trabalhadora subalterna. Ou seja, essa é a função ou a concepção de Estado em Karl Marx. É importante que vocês saibam diferenciar essas três concepções sobre o Estado. O Friedrich Engels vai dizer que o Estado ele é produto da sociedade e tem como papel amortecer os conflitos e os embates entre as classes sociais e assegurar a manutenção das coisas como estão. Por exemplo, vou citar um exemplo para você. O que é uma instituição do Estado? É a polícia. Quando ocorre uma briga entre as pessoas, o Estado intervém. A polícia, o Estado, por meio da polícia, ele intervém, né, na briga daquelas pessoas e tenta pacificar as coisas, ou seja, amortecer é tipo uma almofada, amortecer a queda. Ela amortece o impacto. Ou seja, o papel do Estado é amortecer os conflitos. Por exemplo, quando tem conflito entre indígenas e fazendeiros, eles chamam a Polícia Federal, chamam o Estado para mediar, para dissipar os insurgentes, para prender aquelas pessoas que estão mais rebeldes. Ou seja, o Estado ele tem essa função. Para o Max Weber, o Estado ele já tem uma outra função. Ele vai dizer que o Estado existe quando há obediência à autoridade de um grupo dominante e essa relação de dominação está fundamentada pela violência legítima. Veja bem, gente, presta bem atenção no Max Weber, que o Max Weber fala que o Estado, para ele existir, ele tem que ter o monopólio da violência. O que é monopólio? Só eu posso exercer a violência legítima. Ele vai dizer o seguinte, que o que caracteriza o Estado? Se ele tem o monopólio legítimo da violência sobre um determinado território, então ele é um Estado.
É uma figura que você conhece como o Estado, porque como que você enxerga o Estado? Você enxerga o Estado por meio das instituições, por meio do seu corpo policial, por meio do seu sistema de justiça, do seu legislativo, que muitas vezes é confundido com o governo, mas que não é basicamente a mesma coisa. Então, veja que a chave para você entender a concepção de Estado em Weber está se tem o monopólio legítimo da violência. Se não tem o monopólio legítimo da violência, não é uma concepção de Estado legítima para o Weber. O Weber diz que para o Estado existir, ele precisa possuir o monopólio do uso legítimo da força. Certo, gente? Até aqui tudo bem? Diferença entre Estado e governo é Estado permanente, Estado, instituições permanentes, governo, conjunto de pessoas. Então, retomando esse conteúdo, nós vimos ele no ano passado, e agora nós já vamos entrar na questão do presidencialismo. Lembra que eu falei de governo? Cada país, ou cada estado, ele tem uma forma de governo diferente, o que nós chamamos, na sociologia, de sistema de governo. Por exemplo, o sistema de governo na França é diferente do que na Inglaterra, por exemplo. No Brasil é diferente do que, por exemplo, no Japão, por exemplo. Então, qual é o sistema de governo brasileiro? O sistema de governo nosso é o presidencialismo. O presidencialismo, perdão, gente. O presidencialismo, ele é um sistema de governo que foi criado pelos constituintes norte-americanos na Filadélfia. Tem uma história interessante que eu gostaria de dividir com vocês, que é importantíssimo que eu divida, é o seguinte: os Estados Unidos conseguem a sua emancipação por meio da guerra contra a Inglaterra, e o que fazem os constituintes lá da Filadélfia? Falaram, gente, nós não podemos adotar a monarquia, nós não podemos ter um rei. Então, nós vamos criar um sistema diferente, que é o sistema presidencialista. Nós não vamos ter um rei, nós vamos ter um presidente eleito a cada 4 anos. Ou seja, nós vamos ter um rei sem coroa e que a gente troca a cada 4 anos por meio de eleições. Ou seja, o que é o presidencialismo? Ele é uma monarquia sem rei. Foi assim que os constituintes pensaram o presidencialismo naquele momento histórico. Então, quem é a figura central do regime? O presidente da República. Só que, veja qual vai ser a confusão nossa na hora de nós analisarmos. Quando você fala que o presidente da República é a figura central do regime, nós estamos falando do presidente da República no sentido geral. Hoje é o Jair Bolsonaro. Antes foi o Temer, a Dilma, o Lula e tantos outros. Ou seja, não é o Jair Bolsonaro que é a figura central do regime, é o presidente da República, ou seja, qualquer um que ocupar aquele cargo, naquele momento histórico, o presidente da República será a figura central do regime. E ele pode ser eleito diretamente ou não. Já houve momentos no Brasil em que o presidente não era eleito pelo povo. Ele era ou nomeado por uma junta ou ele tomava o poder por meio da força mesmo. Ou seja, ele continua sendo a figura central, pode ser ou não eleito diretamente, mas é muito melhor, o presidencialismo ele funciona muito melhor quando o presidente é eleito diretamente, porque a população ela passa a ter responsabilidade pelo presidente que ela elegeu. E o presidente da República, ele exerce ao mesmo tempo funções de chefe de Estado e de chefe de governo. O que seria isso, professor? O chefe de Estado, na maioria das vezes, ele é a pessoa que cuida das relações exteriores, por exemplo, ele cuida das Forças Armadas. Ele é o chefe do Estado brasileiro. Mas, por outro lado, ele também é o chefe do governo. Ou seja, ele é responsável pela economia, ele é responsável pela infraestrutura e, sobretudo, pela arrecadação dos nossos impostos, pela gestão dos nossos impostos. Muita gente fala, mas coloco muito a culpa no presidente. Ou seja, pode ser qualquer um ali o presidente, ou a presidente, como nós já tivemos. Por que se coloca muito a culpa no presidente? Porque ele é a figura central do regime. Muitas vezes você viu o impacto daquela deputada que matou o marido, é um impacto.
Se o presidente da República comete um ato como aquele ali, o impacto no próprio sistema político é muito maior, porque a posição que o presidente ocupa no sistema político é muito maior, muito mais favorável do que propriamente um deputado. E ele representa um papel político muito importante, traduzido na necessidade de desenvolver esforços para estreitar a aproximação com o legislativo. Ou seja, por mais que o presidente da República seja essa figura central do regime presidencialista, ele precisa ter um diálogo constante com o legislativo para manter as coisas funcionando. Por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, você observa que várias leis o presidente não pode editar por ele mesmo. Ele precisa. Vocês estão me ouvindo, gente? Porque vocês estão aí no silêncio, às vezes eu posso me achar que. Ah, bom. Tudo bom, Jorge? Já anoto seu ponto aqui, tá? Estou concluindo aqui. Então, beleza, ele desempenha. Tranquilo, ele desempenha um papel muito importante, ou seja, ele é a ponte de diálogo, muitas vezes, entre o poder e a população. A população se sente representada pelo presidente da República, ou não representada. Tanto é que quando o presidente da República faz uma cagada, ele sofre muito mais impacto em seu sentido político do que um deputado. E o cargo de presidente da República, ele é almejado por muita gente. Ou seja, o chefe de Estado, presidente como chefe de Estado, ele simboliza a unidade nacional. Eu vou citar um exemplo para vocês prático. Por exemplo, o presidente, ele é eleito nacionalmente. Pessoas de todo o Brasil votam para presidente. Mas os senadores e os deputados que estão ali são eleitos pelo Estado. Tem um monte de senador e deputado que a gente não sabe quem é, porque não pertence ao nosso Estado. Ou seja, o presidente da República, ele além de ser a figura central, ele é a figura nacional. Ele busca a unidade nacional. E ele nomeia e demite ministros ao seu bel prazer. Então, para você analisar o presidencialismo, o que eu vou cobrar de vocês? Eu vou cobrar que vocês entendam que o presidencialismo é um sistema de governo em que a figura central do regime é o presidente da República. Mais do que isso, a presidência da República. Porque o presidente, ele representa um governo que ele vai deixar de ser governo em 4 anos, se ele não se reeleger. Ou, no caso da nossa legislação, ele não pode se candidatar a um 3º mandato. Mas a presidência da República fica e muitas vezes ela é ocupada por outra pessoa. Boa noite, Jorge, tudo bem? Mais uma vez, deixa eu anotar seu ponto aqui.